A comida é, juntamente com a bebida, a maior necessidade para o homem, enquanto ser constituído por Deus, dotado de matéria. A matéria orgânica, em sua grande maioria no nosso corpo, se deteriora com facilidade. Os dermatologistas são unânimes em afirmar que, em média, pelo menos até uma certa etapa da nossa vida, cerca de 1 milhão de células morrem por dia no nosso corpo. E outras tantas nascem. É o processo do desdobramento da vida, marcada constantemente de pequenas mortes. As células mortas, se acumuladas no corpo e não removidas, elas entram em estado de putrefação, apodrecem, e isso provoca um mau cheiro. Por isso, recomenda-se tomar banho pelo menos uma vez por dia, porque temos pelo menos 1 milhão de células mortas espalhadas no nosso corpo. Por isso, porque o nosso corpo se deteriora, e sobretudo quando ele faz algum tipo de esforço, e até dormindo, nós queimamos algumas calorias, poucas, mas queimamos. Precisamos repor essas calorias, seja com alimento sólido e alimento líquido. O corpo se desidrata. O corpo, por gastar energia, precisa de reposição. Então surge esse elemento constante na nossa vida, a fome. Surge também com ela a sede. O nosso organismo, até morrer, necessitará dessas duas realidades, ainda que sejam concentradas, ainda que sejam em grau mínimo. Jesus, quando estava para iniciar a sua vida pública, quis ir para o deserto, onde jejuou durante 40 dias e 40 noites. Ficou sem comer e sem beber. Depois, diz o texto, narrado por São Mateus, teve fome. Depois das tentações, diz o Evangelho segundo Lucas, um anjo veio consolá-lo, veio alimentá-lo. Amados, essa realidade, quando se procrastina, quando se dilata no tempo, e máxime quando atinge pessoas frágeis, e muitas pessoas, gera um drama social que pode atingir proporções catastróficas e pode gerar uma explosão social de consequências inimagináveis. Jesus, no Evangelho de hoje, tratando de um outro tipo de fome, de um outro tipo de sede, utiliza essa palavra justamente para mostrar que o homem dotado de matéria e de espírito, de corpo e de alma, tem também fome no espírito, tem sede na sua alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei ao encontro de Deus e verei tua face, Senhor? A primeira tentação que o diabo sugeriu a Jesus no deserto, sabendo que Jesus estava com fome, condição física, voluntária, ele quis ficar sem comer.
como forma de explicitar uma das armas mais eficazes contra o poder das trevas, o jejum do corpo, propôs: se és filho de Deus, transforma estas pedras em pães. A resposta que Jesus dá é para nós fundamental. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. É correto que Jesus, durante sua vida pública, condoeu-se com a multidão que o procurava para ouvir a sua palavra. Tenho pena deste povo que não tem o que comer. Depois de um breve diálogo com os apóstolos, Jesus é apontado. Uma criança chega a ele, aponta-se Jesus para a criança e a criança para Jesus, 5 pães e 2 peixes. Jesus abençoa esse alimento, multiplica de forma prodigiosa aquilo que vai saciar uma multidão de 5.000 pessoas, sem contar as crianças e as mulheres. E ainda sobraram, diz o Evangelho segundo João, capítulo 6, versículos de 12 a 30, 12 cestos cheios. Sim, Jesus multiplicou pães e peixes 2 vezes. Jesus teve aquilo que nós chamamos de hipersensibilidade social, sem porém deixar de ser Deus, sem todavia se identificar com algum representante de ONG, como se a igreja fosse, como se ele fosse, como se ele nos recomendássemos que a nossa vida deveria consistir apenas nisto, em saciar a fome material das pessoas. Por mais importante que sejam as obras, importantes que sejam as obras sociais, inclusive dentro da igreja, pelas quais devemos ter o maior respeito e devemos incentivar todas as iniciativas neste sentido, quando Jesus percebia, todavia, que queriam fazê-lo rei, ele se afastava, ele se distanciava. Os sinais integram a vida pública de Jesus, mas não se reduzem a milagres, as ações de nosso Senhor Jesus Cristo. João capítulo 20, versículo 30, muitos outros sinais o Senhor Jesus fez que não estão escritos nestes livros, mas estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Filho de Deus e, crendo, tenhais a vida em seu nome. O papel do milagre, inclusive da multiplicação dos pães, obras sociais, ajuda às pessoas, inclusão social, promoção humana, tudo o que existe de belo, voltado a aliviar a dor, o sofrimento da pessoa humana dotada de matéria, é digno de encômio, de elogio, de aplauso, mas seria um grave erro para a igreja parar aí. Em tudo isso, e com tudo isso, há de se considerar uma fome, uma sede que Deus Todo-Poderoso quer que perdure até ao fim da vida. Leio Amós, capítulo 8, versículo 11. Virão dias, oráculo do Senhor Javé, em que enviarei fome sobre a terra, não uma fome de pão, nem uma sede de água, mas fome e sede de ouvir a palavra do Senhor. Adepto da Igreja Católica que se afasta dela e ingressa em outra denominação, provavelmente, muito provavelmente, foi um faminto que não foi saciado com a palavra.
provavelmente, a perda não de fiéis, mas de integrantes da igreja, tenha a razão, tenha a origem, tenha como causa principal esta. E neste sentido, queridos padres, lembrai-vos, Amós, capítulo 8, versículo 11. Virão dias em que enviarei fome sobre a terra, não uma fome de pão, nem uma sede de água, mas fome e sede de ouvir a palavra do Senhor. Primeira sugestão para vocês, sacerdotes egrégios, ao começar a missa, salvo por uma razão grave, tirem o relógio do pulso, aquele ali lá no fim. Peço a vocês que nem olhem para eles, nem olhem para aquele relógio, contanto que vossas reverendíssimas, antes de cada missa, inclusive de semana, dignem-se estudar os textos sagrados que serão proclamados na Sagrada Liturgia. Fazer, se possível, um esquema com introdução, com início, meio e fim. Pontuações, ainda que breves, da primeira leitura, porque ela é alimento que não foi proclamado por acaso e tem mensagens de vida eterna para esses famintos, para esses sedentos. O alimento da palavra é tão importante como o alimento da Eucaristia. Uma homilia bem feita, sem pressa, toca os corações, cura as feridas da alma, ilumina os corações que estão nas trevas, esclarece as almas que estão cheias de interrogação, motiva aquelas almas desandadas, angustiadas, perdidas, desesperadas, salva, quiçá, corações que pensam em perder a vida, tirar a vida sua e dos outros. Lembrai-vos, senhores sacerdotes, que cada coração aqui presente é um mundo, é um universo. E cada dia, esse universo como que se transforma, para o bem ou para o mal. Uma notícia trágica ao longo do dia, um drama que surgiu no final da manhã, leva aquele coração a adentrar na igreja tão sedento, tão faminto. Só no céu nós vamos saber o benefício que o ministério da palavra, sério, ungido, como instrumento do poder de Deus para tocar os corações, o benefício, a cura interior, as consequências positivas, as consequências benéficas, não necessariamente na hora da missa, mas talvez daqui a 10 ou 15 anos, esta homilia, que vai ficar disponível no site da paróquia, e convém que eu nem saiba, vai curar alguém, vai salvar alguém, vai dar uma luz para alguém. Se não todas as palavras da homilia, mas talvez uma frase. Se tal homilia daquela missa não vai tocar todos, mas hoje toca aquela senhora, amanhã será aquela, depois aquele homem. O tema hoje, quem já não teve a experiência, a homilia foi toda para mim. Aquilo me tocou profundamente, e não são poucos os que dizem depois de uma homilia bem feita: ah, aquilo foi para meu filho, para o meu esposo, ah, se ele estivesse aqui, e assim por diante. Eis a força poderosa que o Espírito Santo de Deus coloca nos nossos lábios, senhores sacerdotes. Romanos capítulo 10, versículos de 8 a 10.
A palavra está ao teu alcance, em tua boca e em teu coração. E esta é a palavra da fé que pregamos. Portanto, se confessares com tua boca que Jesus é o Senhor e creres de coração que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Pois é crendo de coração que se obtém a justiça, e é confessando com palavras que se obtém a salvação. Há, portanto, por disposição divina, uma fome constante, recorrente, que nos obriga a comer pelo menos 3 vezes por dia. Necessidade para o corpo, também Deus coloca no coração de todo ser humano fome e sede de ouvir a palavra de Deus. Cuidem para que a primeira leitura seja comentada, o salmo, que é a palavra de Deus, seja comentado e o evangelho seja comentado. Seja este o principal mistério de vocês. E, por favor, esqueçam o relógio. Em Mateus capítulo 5, versículo 6, nosso Senhor Jesus Cristo diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. A primeira interpretação, correta, mas secundária, correta, mas decorrente desse versículo, é que se trata da justiça social, da justiça que consiste em dar a cada um aquilo que é seu. Justiça que, na verdade, confronta as situações de dramas, de violações dos direitos humanos. É uma interpretação possível, mas bem secundária. Sabem o que Jesus quer dizer em Mateus capítulo 5, versículo 6? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. É isto. Bem-aventurados os que têm fome de Jesus. Sabe por quê? Porque na 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, o apóstolo Paulo diz: é por sua graça que estais em Jesus Cristo, que da parte de Deus se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. A justiça na Bíblia é uma pessoa, não é uma virtude social, seja distributiva, seja comutativa, seja qualquer aplicação concreta no respeito aos direitos das pessoas. Não. Fome e sede de justiça na Bíblia é fome e sede de Cristo, que é nossa justiça. Saciados nele, nós compreendemos, imitando-o, o que significa ser justo perante Deus. Amados, no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículos de 1 a 3, contemplando exatamente aquilo que eu dissera há poucos instantes, que existe uma fome de justiça dentro de nós, existe uma fome de Deus em nós, existe uma sede de Deus em nós. O profeta contempla 2 modalidades de seres humanos que, sedentos em sua alma dos ideais mais profundos que Deus colocou na natureza humana, o ideal de felicidade, o ideal de paz, o ideal de amor, o ideal de eternidade, desconhecendo as fontes onde se encontram esses mananciais, vão buscá-los nos lugares indevidos. Leio Isaías 55, de 1 a 3. Todos vós que estáis sedentos, vinde às nascentes das águas. Vinde comer, vós que não tendes alimento. Vinde comprar trigo sem dinheiro, vinho e leite sem pagar. Por que despender vosso dinheiro naquilo que não alimenta, e o produto de vosso trabalho naquilo que não sacia? Se me ouvis, comereis excelentes manjares.
uma suculenta comida fará vossas delícias. Prestai-me atenção e vinde a mim, escutai, e vossa alma viverá. Quero concluir convosco uma eterna aliança, outorgando-vos os favores prometidos a Davi. O profeta, esse é o contexto, se dirige a uma Israel, em sua grande maioria idólatra, que vai ao encontro dos falsos profetas, escutar quiméricos augúrios, prestar atenção a embusteiros, enrolões, enquanto a verdade reside na lei de Javé. Saciado só fica, portanto, aquele que ouve o Senhor, a sua lei e os seus legítimos representantes, no Antigo Testamento, os profetas. Parafraseando Isaías, capítulo 55, versículos de 1 a 3, Jesus vai dizer em Mateus, capítulo 11: Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas. Recebei minha doutrina, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Pronto, aqui está a fonte para o católico única, para onde sedento ele deve se dirigir. Cristo em pessoa, Cristo na sua palavra e Cristo na sua igreja, autêntica, legítima intérprete da palavra. Em Lucas, capítulo 10, versículo 16, Jesus diz: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Aqui está o critério seguro para escutar Jesus, sem possibilidade de erro, sem prejuízo, porém, para a possibilidade de Jesus falar imediatamente, sem mediação, direto no coração de cada pessoa, que humildemente se dirige a Ele: fala, Senhor, o teu servo escuta, como disse Samuel, perto de Eli, no templo, depois que o Senhor lhe chamou 3 vezes: Samuel, Samuel. Amados irmãos, fome. O livro do Eclesiástico, capítulo 24, versículo 29, vai apresentar uma faceta a respeito da fome, esta de que fala Amós, capítulo 8, versículo 11, muito curiosa. A fome de Deus em Jesus é saciada, mas é um saciar que desperta imediatamente uma fome. Indo a Jesus, alimento que sacia o nosso coração, Ele mesmo prometeu: por favor, quem vem a mim não mais terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Por outro lado, Eclesiástico 24, 29 diz: aqueles que me comem, é a sabedoria que está falando, a sabedoria, prerrogativa de Deus, qualidade de Deus. Atenção, Eclesiástico 24, 29, aqueles que me comem terão ainda fome, e aqueles que me bebem terão ainda sede. Perceberam a aparente contradição entre o que Jesus disse no Evangelho de hoje e o que o livro do Eclesiástico falou? Primeiro, no livro do Eclesiástico é Deus falando na condição de uma de suas qualidades, uma de suas virtudes, a sabedoria. Ou seja,
A sabedoria está dizendo: aqueles que me comem terão ainda fome, aqueles que me bebem ainda terão sede. Prestaram atenção? Vou repetir o versículo 35, o primeiro do evangelho de hoje. Eu sou o pão da vida, é Jesus que está falando. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Então a pergunta é: como resolver essa aparente contradição? Jesus promete: quem vai a ele não vai ter fome jamais. Quem crer nele nunca mais terá sede. Mas Deus fala: quem vem a mim ainda terá fome. Aqueles que me comem terão ainda fome, e aqueles que me bebem terão ainda sede. Resposta: quando Jesus diz: quem vem a mim não terá mais fome, é num sentido. E quando o Eclesiástico diz: aqueles que me comem terão ainda fome, é em outro sentido. Vamos aos dois sentidos. A fome de que Jesus fala é o desejo de tê-lo, de conhecê-lo, de estar diante dele, de viver na presença dele, na amizade com ele, tê-lo consigo como seu Senhor e Salvador. Por isso ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, e encontrareis repouso para as vossas almas. Portanto, enquanto não temos Jesus como mestre de nossa vida, como esposo de nossa alma, como nosso Salvador, enquanto a relação com Ele não é vital, isto é, de vida toda, por Ele eu vivo, a Ele me submeto, diante dele meus joelhos se dobram, eu o louvo, eu o bendigo, eu o adoro, eu o glorifico. Minha existência é pautada nele, que é meu caminho, o único, minha verdade, a única, minha vida, a única. São Paulo vai dizer na carta aos Efésios, capítulos 2, de 19 a 20, a minha vida presente na carne, eu a vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Pronto. Santo Agostinho, no livro das Confissões, depois de ter levado uma vida de devassidão, depois de ter perdido muitos anos da sua vida com filosofias vazias, com ideologias vãs, um retórico, depois um estoico, um homem brilhante na cabeça, mas vazio de Deus, quando encontrou o Senhor, disse: tarde te amei, inquieto está o meu coração, enquanto não repousar em vós. Pronto. Quem encontrou Jesus, não estou falando de um mero encontro, porque se Jesus vai dizer no evangelho de hoje, por favor, todo o que o Pai me confia, todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem não os afastarei. Quem vai a Jesus ele não afasta, mas dependendo do motivo, quem vai a Jesus ele afasta. E vamos ver daqui a pouco 5 pessoas que foram a Jesus e ele afastou todas as 5, todas. Então tem alguma coisa de misteriosa na frase que ele pronunciou no evangelho de hoje, no versículo 37, todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Isso significa que o encontro com Jesus, a fome de Jesus, a sede de Jesus, tem um quê que diferencia o encontro que outras pessoas querem ter com Jesus, estão tendo com Jesus, e que longe de saciar sua fome, de saciar sua sede, vai despertar, pode despertar nelas decepção, angústia, amargura, raiva, ódio e assim por diante.
Cuidado, portanto, com a expressão, eu quero encontrar Jesus. Isso não diz muita coisa, porque o diabo também quer encontrar Jesus. E se encontrou com nosso Senhor. E teve uma experiência frustrante, porque o encontro não foi salvífico, já que a intenção do maligno era aquela que, contrária absolutamente às exigências para um encontro que verdadeiramente transforma a nossa vida. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Jesus não disse isso? Então não é suficiente ir a Jesus, mesmo com nossos defeitos, mesmo com nossas fraquezas, mesmo com nossos dramas? Resposta: leve tudo o que você tem, só se lembre de uma exigência para que esse encontro não seja decepcionante para você. Vou repetir onde está a exigência que Jesus fala, para que sua fome perto dele seja saciada. Estou falando da fome da alma. Aqui eu cravo os olhos e digo com todas as letras: essa homilia é para depressivo, entristecidos, traídos, decepcionados, desanimados, angustiados porque foram traídos, porque não estão sendo lembrados, pessoas que estão passando por dramas tremendos, que choram muito, que não dormem à noite, que não se alimentam bem, porque tem aquilo trancado, travado, que apunhala o seu coração, que tira a sua motivação para sorrir, para viver. Essa homilia é para você. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, recebei minha doutrina, e encontrareis repouso para as vossas almas. Aqui está a única exigência, para que indo com fome a Jesus, a pessoa possa dizer: estou saciado, estou alimentado, fortalecido, ainda que eu voltarei a sentir fome dele, mas fome jamais eu terei dele. Por outro lado, eu sempre terei fome dele. Estou saciado porque ele me saciou, mas é um saciar que me motiva a sentir fome dele. Se nós disséssemos que Jesus Cristo, no encontro da nossa vida, no momento da nossa existência, nos saciou completamente, veja, sabe o que aconteceria? Aconteceria o mesmo que acontece quando nós terminamos de jantar, de fazer alguma refeição, almoço, café, quando a barriga está cheia. Chega, eu não quero mais, eu não aguento mais. Aí o organismo começa a se preparar para a digestão. Até que a digestão esteja completa, você não sente fome. Quando a digestão foi completa, você volta a sentir fome. Isso acontece pelo menos 3 vezes por dia. Por isso, precisamos de 3 refeições, pelo menos. Já repararam o que acontece quando estamos de barriga cheia? O simples cheiro de comida já provoca um abuso. Ixi. Você não suporta, porque está de barriga cheia, porque o organismo repudia, também pelo nariz, qualquer coisa que venha a entrar no estômago, porque agora o organismo começa a se preparar para digerir, para quebrar aqueles alimentos. Do ponto de vista da alma, se um católico dissesse: Jesus já me saciou por completo, a primeira coisa que aconteceria: eu não preciso mais dele, porque já estou cheio dele. Ora, Jesus é Deus, é um mistério inesgotável, é uma fonte imperscrutável, é um manancial incomensurável que jamais se esgota. Porque o mistério de Deus, quanto mais nos sacia, mais ele se revela como mistério, mais se revela como novidade. Quando Jesus diz que o homem sábio é semelhante àquele escriba que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. O que são coisas novas e velhas? Você pode dizer, as velhas são o Antigo Testamento, as novas, Novo Testamento. É uma interpretação, mas a mais profunda é esta: o escriba que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Isto é velho no tempo, porque eu já me encontrei com Jesus e ele saciou minha vida,
Eu não tenho mais nenhuma dúvida a respeito de quem é o único Senhor e Salvador. Eu sou católico, tenho uma absoluta certeza, meu coração, minha vida, meus sonhos, meus projetos são de Jesus e para sempre haverão de ser. Por outro lado, se eu o encontrei no tempo, ele sempre se revela a mim como novidade. E por isso eu o desejo, eu o amo mais. Entre as pessoas humanas, quando nós conhecemos uma pessoa e a amamos, queremos ficar com ela. Mas não podemos entrar no coração dela. E ainda que entrássemos, esse coração tem uma medida, esse coração tem um limite. Mas Deus é ilimitado. Portanto, quanto mais eu o conheço e mais ele me sacia, mais eu sinto sede dele. A minha alma tem sede de Deus. O Salmo 42 começa: assim como a corça suspira pelas águas, a minha alma suspira por vós, ó Senhor. Nesta terra, enquanto estamos a caminho, é uma sede que sacia, mas é uma sede que ao saciar, me desperta mais sede ainda. Por isso, quando Jesus diz: quem vem a mim não terá mais fome, isto é, se você me encontrar como Senhor, se você compreender o amor do Pai pelos homens, João 3,16, tanto Deus amou o mundo que enviou seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando isso causar um impacto na sua vida, quem nasceu de Maria Virgem foi o meu Deus, quem morreu na cruz foi meu Salvador, quem ressuscitou dos mortos foi o soberano, o triunfante, o Deus da minha vida, aquele que estava morto e reviveu e vive para sempre a interceder por nós junto ao Pai, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. A fome acabou. Só que esse Deus não se esgota em você, porque você é incapaz de esgotar o mistério sempre novo de Deus. Tão saciador quanto objeto da nossa sede insaciável, que até a hora da morte jamais será esgotada. Por isso, Eclesiástico 24:29, aqueles que me comem terão ainda fome, aqueles que me bebem terão ainda sede. Foi à missa aos domingos? Foi? Ouviu a homilia? Se alimentou? Tomara que ao sair da missa você já sinta a fome da próxima missa. Preciso de uma outra homilia como essa, preciso da Eucaristia, preciso da presença dos irmãos. Domingo sem missa é semana sem Deus, porque é semana sem Eucaristia. Porque todo dia, se puder, porque eu tenho fome de Deus, porque eu tenho sede de Deus, porque essa sede é insaciável. Por outro lado, ele já me saciou, porque é o fato de ele ter me saciado, de ele ser o meu Senhor, portanto não tem outro, nem vai ter, portanto eu não vou para outro manancial, não vou para outra religião, não vou para nenhuma ideologia, é Jesus e pronto, já estou saciado. Por outro lado, é uma saciedade que me impele para ele, que me faz correr para ele, desejá-lo, buscá-lo na oração, na Eucaristia, debulhando o meu terço, comungando, se confessando. Agora avancemos. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Reparem que no domingo atrasado, o segundo domingo da Páscoa, Jesus disse para Tomé, que condicionou o ato de fé a isto: se eu não vir com os meus olhos, se eu não puser o dedo no seu lado, se eu não tocar suas chagas, não acreditarei. Jesus, 8 dias depois, estando os apóstolos reunidos no cenáculo e Tomé com eles, apareceu-lhes, disse-lhes: a paz esteja convosco, e chamou o cabra: vem cá, olhe, coloque o dedo, põe a mão, porque viste e creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Tomé, não sejas incrédulo, mas homem de fé. E o coitado arrependido disse humildemente: meu Senhor e meu Deus. Aqui, os judeus, para quem Jesus fala no Evangelho de hoje, tem algo completamente diferente do que existiu no coração de Tomé arrependido.
Vós me vistes, mas não acreditais. Visão física, dureza de coração. Diante de muitos milagres de Jesus, os de coração de carne, vendo os milagres de Jesus, se convertiam, acreditavam e seguiam nosso Senhor. Os opositores não acreditavam em Jesus, mesmo vendo os milagres que ele operava. Qual a explicação? A dureza do coração, a incapacidade de aceitar, primeiro, que você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. E depois, incapacidade, por dureza, por maldade, por perversidade, por maldade mesmo. Eu não quero acreditar nele, simplesmente por isso. O salmo que nós acabamos de cantar diz: vinde ver todas as obras do Senhor, seus prodígios estupendos entre os homens. Jesus fez isso tantas vezes durante os 3 anos de sua vida pública, mas os seus opositores, duros de coração, não só não se renderam às evidências, mas chegaram ao cúmulo de fazer essa interpretação esdrúxula. É em nome de Beelzebu que ele expulsa os demônios. Isso sim é o pecado contra o Espírito Santo, quando você sataniza a obra de Deus e quando você diviniza a obra de Satanás. Pecado que não tem perdão nem nesta vida, nem na outra. Todo pecado será perdoado pelos homens, menos o pecado contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo é o endurecimento do coração, que leva a pessoa a não aceitar que o Espírito do Pai e do Filho opere em você a obra da salvação. Quando diante das evidências, quando diante de todos os fatos, todas as provas, tudo ao seu alcance demonstra a presença de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, o chamado de Deus, os avisos de Deus, e você não se rende por apego às trevas, por ódio à luz. Essa talvez seja a posição mais infeliz, mais triste, mais profunda, mais lamentável que possa acontecer na vida de uma pessoa sob o poder das trevas. E só em pensar, eu lhes digo, eu sinto verdadeiros calafrios. Amados, avança nosso Senhor. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Atenção, que o mesmo Cristo que diz, vinde a mim, pode não afastar quem for a Ele, mas também pode afastar quem for a Ele. Agora vamos às 5 pessoas que foram afastadas, que foram rejeitadas por Jesus. 3 anônimos nesse episódio de Lucas 9, de 57 a 62. Enquanto caminhavam, um homem lhe disse: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que vais. Jesus replicou-lhe: as raposas têm covas, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Comentário meu: provavelmente esse que queria seguir Jesus pensava que o seguimento de Cristo traria privilégios, benesses financeiras, mimos, benefícios materiais. Jesus o tirou de tempo, Jesus o rejeitou. Segunda pessoa que foi rejeitada por Jesus nessa hora. A outro disse: segue-me. Mas ele pediu: Senhor, permite-me primeiro enterrar meu pai. Mas Jesus disse-lhe: deixa que os mortos enterrem seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Esse queria seguir Jesus, mas queria antepor, colocar antes de Jesus algo, mesmo sendo algo importante, que é enterrar o seu pai. É um gesto humano muito bonito, de grande solidariedade. É uma obra espiritual, material, enterrar um pai. Porém, é Jesus. Qualquer motivo que coloque Jesus em segundo lugar
Qualquer pessoa que alegue um motivo para procrastinar o seguimento de Cristo, deixá-lo para uma outra hora, você não é digno de Jesus. Você não merece Jesus, porque colocou uma situação, um contexto, uma pessoa, um motivo, mesmo bonito, mesmo nobre, nada igual a Jesus, ou antes de Jesus, ou superior a Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas, todas as coisas. Terceira pessoa que Jesus rejeitou. Um outro ainda lhe falou: Senhor, seguir-te-ei, mas permite primeiro, olha que infeliz das costas ocas, mas primeiro que eu me despeça dos que estão em casa. Mas Jesus disse-lhe: aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Então Jesus deu um fora, 2 foras, 3 foras, rejeitou os 3. Mas como, Dom José? Ele disse no evangelho de hoje, por favor, todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Resposta: esses 3 não foram confiados pelo Pai, porque o Pai só confia a Jesus aqueles que vão a Jesus e não colocam nenhuma condição, e vão dispostos a aceitar as condições de Jesus. Não colocar a mão no arado, não antepor nada a Jesus, não colocar Jesus em segundo lugar, absolutamente não preteri-lo. Ele é o primeiro, é o único, é o último. É, na verdade, aquele diante de quem deixa-se as redes, abandona-se tudo, a prioridade é Ele. Jovens solteiras, jovens solteiros, que pretendem se casar, digam isso, terminada a missa, para o namorado, para a noiva, para o noivo: primeiro Jesus. Se qualquer coisa no meu namoro, no meu noivado, entrar em conflito com o meu amor a Jesus, com minha obediência à palavra de Jesus, você não tem chance. Eu acabo o namoro brincando, a porta da rua é a serventia da casa. Você ouviu? Pronto, o impacto é esse. Não precisa dizer com esse jeito alagoano, por favor, senão o namorado vai ficar morto de medo. Virgem Nossa Senhora! E a namorada, então, vai ficar apavorada se for ele a falar. Atenção, é precisamente isso. Aqueles que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Então vá a Jesus, se aproxime dele com fome, com sede dele, e simplesmente diga: o que tu queres? É o teu evangelho? Vou vivê-lo com toda a radicalidade. São os teus mandamentos? Tu que disseste ao jovem rico: que devo fazer para ganhar a vida eterna? Ele perguntou: obedeça aos mandamentos. Essa é minha norma de vida, esse é o meu padrão de conduta. Em âmbito de trabalho, deixar bem claro para quem quer que seja: você acredita no que você quiser, você pode até nem acreditar em nada, que a Constituição brasileira permite que você não acredite em nada, ou acredite no diabo, ou acredite em qualquer coisa. Agora, eu sou cristão católico, tenho meus princípios, tenho meus valores imbarganháveis, intocáveis, irrenunciáveis: honestidade, decência, pureza, virtude, castidade. Esses valores aqui, olhe, não se toca, não se vende, não se transige absolutamente. Ai, mas que radical! Ou é assim, ou então a porta da rua é a serventia da casa. Colocou Jesus em segundo lugar, envergonhou-se dele diante dos homens. Jesus vai rejeitar você, como rejeitou esses 3. Jesus só não rejeita você se você for a Ele confiado pelo Pai, e o Pai dele não confia a Jesus. Quem anda na corda bamba, como os cristãos de Laodiceia, carta do Apocalipse, capítulo 3, de 14 a 17, conheço tua conduta, não és frio nem quente, és morno. Porque és morno, nem frio nem quente, estou para vomitar-te da minha boca.
O católico em cima do muro se diz católico, mas naquela situação concreta barganha a honestidade, abre mão dos seus princípios, do seu caráter, da formação que recebeu do seu pai católico, da sua mãe católica, para poder sucumbir diante do gosto imoral, diante da proposta indecente de seja lá quem for. Ora, pelo amor de Deus. Esse Jesus rejeita, como rejeitou o diabo. Quarta pessoa, vá de retro, Satanás. Como rejeitou São Pedro, que aconselhou Jesus a não abraçar a cruz. Vá de retro, Satanás, teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Portanto, é verdade, Jesus no Evangelho de hoje diz: os que o Pai me confia e vêm a mim, eu não os rejeitarei. Portanto, tem fome, tem sede, vá a Jesus. Só Ele sacia sua fome de felicidade, de paz e de alegria. Só Ele dá sentido à sua vida. Não há fora dele, com o devido respeito a tudo que é fora de Jesus, a tudo que é fora do Evangelho, não há solução, não há saída, não há resposta cabal para o coração do homem, senão o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, verdade e vida. Desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Pronto. A imitação de Cristo que disse: aprendei de mim, aqui está. Eu pertenço a Jesus. Quem saciou minha fome de eternidade foi Ele. Ele que não fez sua vontade, e Ele colocou no Pai Nosso: seja feita a vossa. Por favor, aqui está a prioridade da sua vida, não é nem a sua vontade só tem valor na fé cristã católica quando você submete a sua a dele, como a Santíssima Virgem Maria, no capítulo 1 do Evangelho segundo Lucas: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Pronto, esta é a radicalidade que leva uma pessoa a dizer: não tenho mais fome, minhas dúvidas foram dirimidas, minhas interrogações se transformaram em exclamações. Eu estou absolutamente seguro de quem sou, do que quero, para onde vou e o que devo fazer para chegar aonde eu tanto desejo. Pois esta é a vontade do Pai, que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu. Nenhum daqueles que Ele me deu. Atenção, Jesus não quer ninguém indo para o inferno, mas se for para o inferno, vai por iniciativa sua. Peço aos padres que ao longo dessa novena façam alusão à visão que os pastorinhos tiveram do inferno. Por favor, se possível, leiam o texto do terceiro segredo de Fátima no site do Vaticano. É fácil decorar. Então, revelação do terceiro segredo de Fátima, ano 2000, site do Vaticano. E lá vai aparecer o texto da própria irmã Lúcia, com a letra dela em facsímile. O que aqueles garotinhos viram, Lúcia, Jacinta e o meu xará Francisco, a descrição do inferno é pavorosa, é horrorosa. O inferno existe, mas não por rejeição eterna de Jesus. No capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, preparado para o demônio e os seus anjos. E depois vem o porquê. Não porque eu estou me vingando, não porque eu estou punindo, não porque eu estou castigando, mas porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estive nu e não me vestiste, estive preso e não me visitaste, estive enfermo e não fostes ver-me. E esses dirão: quando foi que te vimos? Com fome e com sede, nu, preso, enfermo. Todas as vezes que deixaste de fazer isso aos meus pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. Então, a vontade do Pai não é que ninguém se perca. Por favor, na parábola do filho pródigo, qual foi a frase do pai para o filho mais velho que não queria entrar na festa? Lucas capítulo 15: filho, convinha que dessemos a festa, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Nós nos perdemos
quando nos afastamos da casa do Pai. A perdição não é por vontade de Deus. A rejeição não é iniciativa de Deus. Nós é que nos tornamos aptos a sermos rejeitados por nós mesmos quando nos afastamos de Deus com o pecado. Quem vai a Jesus com certas disposições, querendo colocar condições, querendo antepor a vontade de Cristo, querendo fazer a sua religião, seu seguimento de Cristo, de acordo com seus moldes, de acordo com sua maneira de pensar, é Jesus, dizem eles, que tem que se adequar ao meu jeito de ser, ao meu jeito de pensar. Assim Jesus vai rejeitar você. Assim, dessa forma não. Por favor, siga o seu caminho. O Cristo é prioridade absoluta, incondicional, imbarganhável, irretratável, e portanto o Senhor completo, soberano da minha vida, ou então o encontro com Ele vai me deixar sedento, vai me deixar faminto, vai me deixar infeliz, vai me deixar não realizado. E eu o ressuscitarei no último dia, é a última frase do Evangelho de hoje. O triunfo sobre a morte, a vitória para os eleitos, também no seu corpo, glorioso, triunfante, imaterial, mas material. Imaterial porque não mais sujeito às dimensões desta terra, mas também material, glorioso, corpo espiritual, diz o apóstolo Paulo na 1 aos Coríntios, mas não mais sujeito às leis do tempo, um corpo que não vai se cansar, que não vai envelhecer, que não vai adoecer e principalmente que não vai morrer. Última palavra, queridos padres e caríssimos irmãos, eu tiro da primeira leitura que nós acabamos de ouvir. A perseguição grande que São Paulo, antes de se converter, quando se chamava Saulo, moveu contra a igreja de Cristo, que era devastada por ele. Menos os apóstolos, toda a igreja se espalha, sai de Jerusalém e começa a sofrer as agruras, as consequências de sua fidelidade a nosso Senhor. Estamos vivendo tempos muito difíceis, em que ser católico, com o passar do tempo, pode se tornar causa de sofrimento, como já o é em muitos lugares do mundo. Essa fome que sacia e não sacia, existe no coração de muitos homens que precisam do nosso sinal, da nossa luz, da nossa pregação, do nosso apostolado, da nossa ousadia, da nossa coragem, malgrado todas as adversidades que nós experimentamos, todos os tormentos a que estamos sujeitos nesses tempos muito difíceis, e a tendência, infelizmente, é piorar, é recrudescer aquilo que causou tanto tormento à igreja da primeira hora, a grande perseguição. Numerosos paralíticos e aleijados foram curados. De muitos possessos saíam os espíritos maus, dando grandes gritos. As multidões que seguem a igreja, realizando prodígios em Samaria, a parte setentrional de Israel. Filhos caríssimos, voltemo-nos para a Santíssima Virgem, que pediu que o mundo fosse consagrado ao Imaculado Coração de Maria, por quem no fim o mundo experimentaria o seu triunfo. Por fim, o meu coração imaculado triunfará. Papa Francisco, unido a todos os bispos do mundo inteiro, no dia 25 de março, consagrou a Rússia, a Ucrânia e todos os países do mundo ao Imaculado Coração de Maria. Um gesto que só saberemos nos próximos meses e anos o benefício que ele causou para a humanidade. Vivemos tempos difíceis. O apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as potestades que habitam nos ares. Recomendo a vocês hoje ainda, se possível, a leitura da revelação do terceiro segredo de Fátima. O terceiro segredo, ou pelo menos a terceira parte do único segredo de Fátima, traz coisas pavorosas que ainda estão acontecendo.
pertencemos a Cristo, somos dele e de sua Santíssima Mãe. Na primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 17, é dito: o mundo jaz sob o poder do maligno, mas nós somos de Deus. Quem pertence a Deus, o maligno não toca nele. Quem se coloca sob os auguros da Santíssima Virgem é abraçado no seu regaço, é defendido nas tribulações. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, disse o Senhor Deus à serpente: tu lhe ferirás o calcanhar, enquanto ela esmagará a tua cabeça. Nada de desespero, nada de desânimo, nada de pessimismo, diante de todas as dificuldades que temos pela frente. Temos um Deus que morreu e ressuscitou. Temos sua mãe poderosa, que vive a interceder junto ao seu Filho Jesus, por todos aqueles que se colocam sob a sua proteção. Auguro para todos vocês uma novena cheia de graças, vivida intensamente com fome e com sede, saciados, fome e sede, saciadas essas realidades, que elas despertem em vocês sempre mais fome de Jesus, fome de oração. Rezou bem cedo? Que a fome de rezar volte ao meio-dia, volte à tarde, volte à noite. Fome de Eucaristia. Terminou uma missa, estou saciado por hoje, mas porque Jesus me saciou, já sinto fome e necessidade do próximo compromisso dele no santo sacrifício, no próximo compromisso dele diante do Santíssimo, no próximo compromisso com minha mãe, debulhando o terço, venerando aquela que é minha protetora, que esmaga a cabeça da serpente. Fome da Bíblia, fome de oração, fome da verdade, fome de paz. Senhor, sacia-me tu desta fome e desta sede. Mas ao mesmo tempo, Eclesiástico 24, 29, aqueles que me comem terão ainda fome, aqueles que me bebem terão ainda sede. Parabéns, queridos padres, por pertencerem e pastorearem essa paróquia colocada sob os auspícios da Santíssima Virgem de Fátima, o Imaculado Coração de Maria. Desejo que vós sejais sacerdotes famintos e que todos vós sejais mais famintos ainda. Como eu disse, eu não olhei para o relógio, graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.